Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Cristina Lopes, eu sou podóloga, sou aromaterapeuta. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o diabetes e o que o diabetes então pode aí desencadear nos pés. Já vai deixando seu like no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Bom, uma das consequências aí do diabetes é a dificuldade na cicatrização. Isso acontece porque, no caso de quem tem diabetes, tem uma deficiência plaquetária. O que as plaquetas, né, que compõem o nosso sangue, o que as plaquetas fazem? Sabe quando você se corta, aí começa, né, a sair o sangue ali, começa a sangrar? Porém, se você fizer uma pequena pressão, ou até mesmo se você não fizer nada, você observa que o sangue ele começa a coagular. E aí depois disso cria aquela casquinha. Então, as plaquetas é que são responsáveis aí por fazer com que o sangue estanque, né, que ele pare o sangramento, porque vai coagulando e assim o sangue vai parando ali, o sangramento vai parando. E no caso de quem tem diabetes, é claro, eu estou falando isso, eu sei que pode ser que alguém aqui comente no canal, mas eu tenho diabetes e não tenho problema de cicatrização. É claro, se o seu diabetes estiver controlado, se você fizer acompanhamento médico, né, tudo certinho, você não vai ter tanta dificuldade assim na sua cicatrização. Mas eu garanto para você que ela também não vai ser exatamente igual de uma pessoa que não tenha diabetes. Você vai ter ali um pouquinho ali, né, o tempo de coagulação ali vai ser um pouquinho maior do que se você não tivesse diabetes. Então, essa é uma das consequências. Mediante isso, agora trazendo para os pés, que é o nosso foco aqui no canal, o que o diabetes então pode provocar nos pés especificamente? As chamadas neuropatias periféricas. São essas as consequências que a gente vê. Claro, vamos falar novamente aqui que o diabetes tem que estar controlado, né? Você não faz acompanhamento médico. Se você fizer tudo certinho, você não vai ter nenhum desses problemas. Mas isso pode acontecer sim, caso você não faça acompanhamento do seu diabetes. Essas neuropatias periféricas, a gente observa que existe uma perda de sensibilidade ali nos pés, nos membros inferiores, a pessoa perde a sensibilidade. E isso faz com que a pessoa fique mais propensa a ter uma úlcera, um mal perfurante plantar, uma ferida. Por quê? Porque um leve machucado, como a pessoa não tem a sensibilidade nos pés, a pessoa não percebe. E justamente pela dificuldade ali de cicatrização, então aquele ferimento, que pode ser até um ferimento simples, ele vai evoluir muito rapidamente e aí ele pode vir, né, a se tornar uma lesão mais grave, porque a pessoa realmente ela não percebe e a evolução ela é muito rápida. Então, o ideal, você que tem diabetes, claro, tem que procurar sempre aí o médico, tem que fazer um acompanhamento, tem que seguir a dieta. Se você for insulino dependente, por exemplo, tem que fazer uso da sua insulina direitinho. Mas você também pode aí tomar alguns cuidados em casa. É muito importante você observar os seus pés. Então, se você, por um acaso, já perdeu um pouco da sensibilidade dos pés, ou até mesmo se você tem a sensibilidade nos pés,
Mesmo assim, o ideal é que você sempre observe os seus pés, veja se há alguma alteração, veja se há algum machucado, se há algum ferimento, para você procurar ajuda rapidamente. Você tem que observar também os seus calçados. Existem calçados próprios, sem costura, calçados mais macios, e também você tem que olhar o seu calçado dentro antes de calçar. Tem gente que às vezes acaba calçando ali o sapato e não viu que tinha, por exemplo, uma pedrinha. Essa pedrinha já foi o suficiente para provocar ali um machucado. E esse machucado pode vir a evoluir, né, para uma úlcera, enfim. Então, olhe sempre ali o seu calçado. Mantenha os seus pés sempre secos. Seque bem ali, né, após o banho, porque o diabético ele tem ali uma tendência a ter, né, ao fungo, né, ter micose de unha. Tem muito diabético que tem a micose de unha. Então, é importante aí você secar muito bem os seus pés e usar meias de algodão. Higienize seus calçados também, né, para evitar ali que o fungo se instale no seu calçado. E se você tiver condições, o ideal é você procurar o podólogo uma vez ao mês, para o podólogo fazer o corte das suas unhas, porque nós na podologia, nós vamos cortar as suas unhas corretamente, a gente vai fazer o corte técnico das unhas. Eu falo, se você tiver a possibilidade, porque já teve aqui um seguidor ou outro que acaba comentando, eu não tenho condições de ir no podólogo, ensina aí como é que a gente faz em casa. Então, por isso que eu falo, é claro que a gente não tá para julgar ninguém. O ideal seria o profissional. Se você não tiver condições, não tem problema. Você vai fazer o cuidado na sua casa, então. Como é que você vai cortar as suas unhas? Você vai usar um alicate de corte, preferencialmente. Evite aquele cortador de unha tipo trim, porque ele não faz um corte muito preciso. Então, compre um alicate de corte. Esse alicate de corte ele é vendido normalmente. E você corte sempre reto e termine esse corte, caso, né, você veja que não ficou assim certinho, com uma lixa de unha. Aí você só dá uma lixadinha bem de leve, não corte muito rente, tá bom? Deixe sempre ali um pouquinho da unha, tá? Porque é uma proteção, então não corte muito rente. Então, tudo bem, corta na sua casa, caso você não tenha condições, né, de procurar um podólogo, não tem problema, faça isso na sua casa. E mantenha os seus pés sempre hidratados. Outra consequência que a gente vê muito aí, né, muito comum, são as rachaduras nos pés de quem tem diabetes, porque a pele fica mais ressecada. O diabético, né, normalmente, ele tem uma diurese mais acentuada, né, e acaba, então, às vezes não repondo a água que ele perde, às vezes ele não repõe. Então, tome bastante água também, você que tem diabetes, tome bastante água e mantenha seu pé sempre hidratado, porque a rachadura também a gente vê com muita frequência aí nos pés de quem tem diabetes, né? Os pés mais ressecados e com rachaduras. Então, você tomando esses cuidados que eu falei, você vai conseguir aí manter os seus pés sempre saudáveis. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.